Então, gente, voltando aí para a parte 2, tá? De princípios do direito penal. Já tem uma aula aí. Essa aqui é uma aula, tá mais completa ela. Tá mais fechadinha. Tem mais princípios. É uma aula mais para nível superior. Então, para você que está estudando aí para cargo de analista, delegado, cargo de nível superior na parte jurídica, é uma boa aula. Nada impede que você vai fazer um cargo de nível médio, né? Que hoje em dia os cargos de nível médio, de judiciário e entre outros do âmbito jurídico, está um nível bem elevado. Então nós temos aí a corrente que defende a aplicação do princípio supracitado pelo delegado de polícia ao analisar a tipicidade do fato concreto, que é o princípio da insignificância, né, gente? O delegado pode ou não pode aplicar o princípio da insignificância no inquérito antes dele. Vem ganhando força nos últimos tempos, podendo inclusive já ser determinada como um entendimento majoritário, mesmo que ainda não seja pacificado. Então, majoritariamente, vem se entendendo que o delegado pode aplicar o princípio da insignificância. Já tem alguns delegados que aplicam esse princípio. Por quê? Porque não faz ali tanto no judiciário quanto no Ministério Público, ficar uma quantidade enorme de ações que vai chegar lá na frente e vai aplicar o princípio da insignificância. Então, o delegado, como garantidor ali, né, com conhecimento do direito, ele tem esse, vamos dizer, esse conhecimento de aplicar o princípio da insignificância. Não precisa chegar no MP, no juiz, mas depende da sua banca, tá, gente? Mas está ganhando força. Os motivos que levam ao entendimento pela admissibilidade da análise da tipicidade conglobante pelo delegado de polícia, ao analisar o fato no caso concreto, de acordo com o conceito de crime da teoria tripartita, possibilitando ao mesmo aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, reconhecer a tipicidade do fato pela ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. Então, os motivos que levam ao entendimento pela admissibilidade da análise da tipicidade conglobante pelo delegado, ao analisar o fato no caso concreto, de acordo com o conceito do crime da teoria tripartida, possibilitando o delegado aplicar o princípio da insignificância e, consequentemente, reconhecer a tipicidade do fato pela ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado da norma. Dentro da tipicidade penal, temos a tipicidade conglobante. Esta se subdivide em conduta antinormativa e o fato típico material, né? Nós já vimos. A conduta antinormativa sendo definida como aquela que não é imposta nem fomentada pelo Estado, ou seja, uma conduta contrária à norma. E ainda em fato materialmente típico. Então, ó, a tipicidade conglobante. Se subdivide em duas: a conduta normativa e o fato típico material. A conduta antinormativa é aquela que não é imposta nem fomentada pelo Estado. Ela não é imposta e nem fomentada pelo Estado, ou seja, ela é uma conduta contrária à norma. Então, a conduta antinormativa é uma conduta contrária à norma. E temos ainda o fato materialmente típico. Entende-se por fato materialmente típico, também chamado de tipicidade material, a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo justamente na análise deste ponto, da teoria tripartida, do crime que poderá ser verificada a inocência, ou não, do princípio da insignificância no caso concreto. Como afirma o Rogério Greco, se não há tipicidade material, não há tipicidade conglobante. Por conseguinte, se não há tipicidade penal, não há crime. Não haverá fato típico, logo não haverá crime. Seguindo. O princípio da insignificância é também chamado de bagatela própria. O princípio da insignificância
também é chamado de bagatela própria. Não deve ser confundido da bagatela imprópria, também chamado de princípio da desnecessidade da pena, também chamado de princípio da desnecessidade da pena ou da irrelevância penal do fato. O princípio da bagatela imprópria também é chamado de princípio da desnecessidade da pena ou da irrelevância penal do fato. Nesta análise da aplicação do princípio, não está ligada a questões que versam sobre a tipicidade do fato, e sim a necessidade ou não de aplicação da pena no caso concreto analisado. Enquanto naquele a tipicidade material da conduta é afastada em face da irrelevância ou ausência de lesão causada no bem jurídico tutelado. Então vamos voltar aqui, ó. Bagatela imprópria, também chamado de princípio da desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato. A análise da aplicação do princípio não está ligada a questões que versam sobre a tipicidade. Então a bagatela imprópria, aqui ó, não está ligada a questões que versam sobre a tipicidade do fato. Não tem nada a ver a bagatela imprópria com a tipicidade do fato. E sim com a necessidade ou não aplicação da pena. Ó. E sim com a necessidade ou não com a aplicação da pena. Isso aqui, gente, é o princípio da bagatela imprópria ou do princípio da desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato. Que não tem nada a ver com a tipicidade, mas sim em aplicar ou não a pena. E a necessidade ou não da aplicação da pena no caso concreto analisado, enquanto naquele a tipicidade material da conduta é afastada, aqui ó, tipicidade material da conduta afastada, aqui é a bagatela própria. Tá meio analfabeto, mas... Então, ó, a tipicidade material da conduta é afastada, aqui, a bagatela própria, em face da irrelevância ou ausência de lesão ao bem jurídico tutelado. Pegou a diferença? Seguindo. Nas palavras de Moraes e Fontes, a bagatela própria não encontra previsão no Código Penal. Então, nós temos a bagatela própria, que também é o princípio da insignificância, e a bagatela imprópria. A bagatela própria é uma construção doutrinária e jurisprudencial. Já a bagatela imprópria, ela se encontra prevista e expressa no Código Penal, lá no artigo 59. Seguindo aqui, ó. Sendo considerada uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, a bagatela própria, de forma distinta ao princípio da insignificância. A bagatela imprópria não é extralegal, visto que encontra uma previsão expressa em nosso ordenamento jurídico pátrio, à luz do artigo 59 do Código Penal, quando cita que a pena deve ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Na bagatela imprópria, o fato é penalmente relevante, porém o juiz poderá valorar, no momento de aplicar a pena, que a mesma seja considerada desnecessária ou insuficiente diante do agente já ter experimentado no caso em tela uma pena natural. O sistema jurídico deverá sempre considerar a relevância circunstancial de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando de fato forem necessários para a proteção das demais pessoas da sociedade, aos demais bens jurídicos considerados essenciais. Então aqui, essa partezinha aqui, ela é muito importante, tá, gente? Vamos nela de novo. O sistema jurídico deverá sempre considerar a relevância circunstancial de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando, de fato, forem necessários para a proteção das demais pessoas da sociedade e aos demais bens jurídicos considerados essenciais. Então, só vai aplicar a privação da liberdade ou a restrição de direitos do indivíduo quando forem realmente necessários para a vida em sociedade,
ou para aqueles meios jurídicos considerados essenciais. Fora isso, não se aplica. É bom lembrar que a Constituição vigente é pautada fundamentadamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a nossa Constituição ela é fundamentada pelo princípio da dignidade da pessoa dos humanos. Com fruto em seu artigo 1º, inciso 3º, de onde se pode inferir que o desnecessário cerceamento da liberdade do indivíduo fere diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, podendo, inclusive, incorrer no eventual crime de abuso de autoridade. Olha aí. Podendo inferir que o desnecessário cerceamento da liberdade do indivíduo fere diretamente o princípio da dignidade, devendo até incorrer em crime de abuso de autoridade. O princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, nós já vimos, com a natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Então, o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial com a natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Este princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado. Tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada da perspectiva de seu caráter material. Em eventual processo penal, diante da constatação da ocorrência de um fato criminoso insignificante, restará ao juiz absolver o réu por não constituir um fato uma infração penal nos moldes do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal. Então, em um eventual processo penal, diante da constatação da ocorrência de um fato criminoso e insignificante, restará ao juiz absolver o réu por não constituir um fato infracional penal nos moldes do artigo 386. Vamos a ele? O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça não constituir o fato que? Infração penal. Não constituir um fato é infração penal. Então, aqui, no processo penal, um fato criminoso insignificante. Restará ao juiz absolver o réu. Então, em vez disso aqui chegar no juiz, o delegado lá já corta, porque já tem toda uma economia processual. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui, gente, esses 4 vetores do princípio da insignificância. É fundamental e ter isso aí você cravado no teu coração. Faz um mapa mental. Vocês precisam ter esses 4 vetores direitinho no seu coração, correndo nas suas veias. Então, os 4 vetores de admissibilidade para aplicar o princípio da insignificância. Precisa dos 4. Se faltar um, não aplica o princípio da insignificância. Então, precisa dos 4 vetores. O STF já tem entendimento de que precisa desses 4 vetores para poder aplicar o princípio da insignificância ao caso concreto. Então, nós temos aqui, gente, a Mária. Vocês lembram da Mária? Aqui é a Mária. M de mínima ofensividade da conduta do agente. Mínima ofensividade, conduta do agente. Então, Mari, o M de mínima ofensividade, conduta do agente. Então, a conduta do agente precisa ser mínima. Ele tem que ter uma conduta mínima para poder aplicar o princípio da insignificância. Não, se agir com uma conduta violenta, uma conduta já exagerada, não se aplica o princípio da insignificância. O A ausência de periculosidade social da ação. Ausência de periculosidade social da ação. R de reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E o I de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Grava aí, faz o mapa mental, bota no resuminho, que é muito importante.
O primeiro deles é denominado como a mínima ofensividade da conduta do agente. Então, nós temos aqui o M da Mari. Mínima ofensividade da conduta do agente. A ofensividade da conduta pode ser interpretada como um grau de nocividade. A ofensividade da conduta ela pode ser interpretada como um grau de nocividade. Então, nós temos a mínima ofensividade da conduta do agente, que a ofensividade da conduta pode ser interpretada como um grau de nocividade, ou seja, o nível de agressividade na conduta do agente, relacionada à situação específica da pessoa atingida, devendo ser analisada de forma subjetiva em cada caso concreto. O segundo vetor é a ausência de periculosidade social da ação. Então, aqui foi o M, aqui agora é o A. Ausência de periculosidade social da ação. A periculosidade social da ação pode ser definida como um grau de risco para a sociedade de determinada conduta. O clamor social que a prática de uma conduta ensejará na sociedade. A conduta do agente não pode trazer risco para a sociedade. Então, ausência de periculosidade social da ação. A conduta do agente ela não pode trazer risco para a sociedade. Cabe aqui, mais uma vez, a análise subjetiva caso a caso. Então, a periculosidade social da ação pode ser definida como um grau de risco para a sociedade de determinada conduta. O clamor social que a prática de uma conduta ensejará na sociedade. A conduta do agente não pode trazer risco para a sociedade. Ausência de periculosidade social da ação. Seguindo. O terceiro vetor, ou um pressuposto, é o chamado reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O grau de reprovabilidade do comportamento se aproxima muito da mínima ofensividade da conduta. Então, o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento aproxima muito da mínima ofensividade da conduta. Se há uma conduta pouco ofensiva, a conduta ela for pouco ofensiva, por lógica será de reduzíssima reprovabilidade, podendo ser especificada por valores éticos escolhidos pelo legislador, baseados em critérios jurídicos à luz do direito penal, mas ainda assim recoberto de certa subjetividade. Então, reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. O grau de reprovabilidade do comportamento se aproxima muito da mínima ofensividade da conduta. Se há uma conduta pouco ofensiva, por lógica será reduzida a reprovabilidade, podendo ser especificado por valores éticos escolhidos pelo legislador, e ainda assim de certa subjetividade. Por fim, o quarto e último vetor, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nós temos aqui o último vetor, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esta se refere ao dano de fato causado ao bem jurídico. Então, refere-se ao dano de fato causado ao bem jurídico. Esta se refere ao dano de fato causado ao bem jurídico tutelado pelo direito penal. A danosidade, o dano que houve ao bem jurídico, né? Então, a inexpressividade da lesão jurídica provocada é o dano causado. O quanto aquela conduta foi capaz de desfalcar o bem jurídico. Correlaciona-se com o resultado naturalístico da conduta. Tem uma relação com o resultado naturalístico da conduta. Entre os quatro critérios,
é o que mais se aproxima de um conceito objetivo. Então, dos 4, esse aqui é o que mais se aproxima de um conceito objetivo para a sua aplicação, se afastando um pouco do subjetivismo exacerbado dos demais. Então, a inexpressividade da lesão jurídica provocada refere-se ao dano de fato causado a um bem jurídico, o dano que houve ao bem jurídico. É o resultado naturalístico da conduta. Então, esse conceito da inexpressividade da lesão jurídica provocada é um conceito um pouco mais objetivo, deixando de lado um pouco o subjetivo na aplicação dele. Seguindo. O STF e o STJ proferiram julgados no sentido de que presentes a reincidência ou os maus antecedentes não impediam o reconhecimento da insignificância, alegando que a mesma afeta a tipicidade material, não podendo deixar de aplicá-la diante de condições pessoais desfavoráveis. Aqui a gente está levando mais para o direito do autor, né, do que direito do fato. Então, aquele cara que se levar para o direito do autor, ele não vai aplicar aqui o princípio da insignificância por cara ser reincidente. Mas se ele aplicar o direito do fato, ele vai aplicar o princípio da insignificância. Não podendo deixar de aplicar diante das condições pessoais. Então, direito do autor. Desfavoráveis que não dizem respeito à tipicidade material. Além disso, deve-se analisar o direito penal do fato e não o direito penal do autor, o qual não se coaduna com o Estado democrático de direito. Vamos de novo aqui? O STF e o STJ proferiram julgados no sentido de que presentes a reincidência ou os maus antecedentes não impediam o reconhecimento da insignificância. Então, mesmo que o cara seja reincidente ou com os maus antecedentes, não impede que seja aplicado o princípio da insignificância, alegando que a mesma afeta o que? A tipicidade material, não podendo deixar de aplicar. Se está afetando a tipicidade material, não pode deixar de aplicar o princípio da insignificância. Diante das condições pessoais desfavoráveis que não dizem respeito à tipicidade material. Aí cabe você, advogado, né, aplicar lá a sua petição inicial e colocar isso daí. E analisar a questão no concurso, você precisa ter esse conhecimento do direito do fato, direito do autor, da tipicidade material. É possível a aplicação do princípio da insignificância, mas hoje o STF e o STJ está negando para quem é mau de reincidência, quem tem reincidência de maus antecedentes, o princípio da insignificância. Não sei qual é o critério que eles estão colocando, mas de imediato eles estão negando. Seguindo. Além disso, deve-se analisar o direito penal do fato e não o direito penal do autor, o qual não se coaduna com o Estado democrático de direito. Nós já vimos lá anteriormente, né, gente? O que é o direito do fato e o direito do autor? O direito do autor leva muito pela característica da pessoa, pela personalidade. Você olha ali pelo modo de vestir, pelo que ela já fez. Então, você analisa o direito, a pessoa com o direito penal pela personalidade, pelo modo de andar, modo de vestir, pela pessoa. O direito do fato é a conduta que aquela pessoa demonstrou. Então, a conduta feita com resultado naturalístico é o direito do fato, o qual se coaduna com o Estado democrático de direito, né? O direito do fato. Segundo a teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, já adotada pelo STF, se um indivíduo pratica um crime patrimonial e ele possui em seu histórico criminal outras anotações de natureza diversa, um crime contra a pessoa, por exemplo, cabe a aplicação do princípio da insignificância conforme o HC aí do STF. Então, segundo a teoria da reiteração não cumulativa de condutas de gêneros distintos, se praticou um crime, ele tem lá um crime, um roubo nas costas, que não cabe o princípio da insignificância. Um crime contra a pessoa, por exemplo. E comete um outro crime, que cabe o princípio da insignificância, vai ser aplicado o princípio ali mesmo que ele tenha um crime nas costas. Beleza? Já está, houve um HC do STF aí, então qualquer pergunta em relação a isso, de um crime diverso, que não seja um reincidente ou maus antecedentes com aquele crime semelhante, mas de um crime diverso,
cabe o princípio da insignificância. E mesmo que seja por crime semelhante, também é possível a aplicação do princípio da insignificância. Posteriormente, o STJ e o STF passaram a proferir julgados do sentido oposto, alegando que a insignificância não pode ser utilizada como um estímulo à criminalidade diante do criminoso habitual, quando presente maus antecedentes e reincidência. O que ele está dizendo aqui? Que o cara está se protegendo através desse princípio da insignificância. Vai lá, comete um pequeno delito, depois comete o outro, e comete outro, porque ele sabe que não vai ficar preso por causa do bendito princípio da insignificância. Se ele pegar uma coisa ínfima de um mercado, ele sabe que não vai ser preso. Então, aquele crime habitual, toda vez ele pega uma coisinha. Então, o STJ e o STF passaram a preferir julgados no sentido oposto, alegando que a insignificância ela não pode ser utilizada como estilo à criminalidade diante de um criminoso habitual, aquele criminoso habitual, que com a habitualidade ele comete pequenos delitos, quando presentes maus antecedentes e reincidência. Então, alegando que a insignificância não pode ser utilizada como estímulo no crime habitual. Beleza? A terceira sessão do STJ e do plenário do STF uniformizaram o entendimento no HC. O STF fixou a tese de que a reincidência por si só não impede a aplicação do princípio da insignificância. Então, o STF ele tem essa tese, que mesmo sendo reincidente, não impede a aplicação do princípio da insignificância, mas tem lá do criminoso habitual, que toda vez ele pega uma coisinha aqui, uma coisinha lá, o STF e o STJ não estão aplicando o princípio da insignificância por criminoso habitual. Então, muito cuidado, seja criterioso na pergunta, nas respostas. Então, vamos lá. Isto não quer dizer que se deva aplicar obrigatoriamente a significância no caso de reincidência, dependendo da análise do caso concreto. O STF entende que, mesmo reincidente, o agente, em caso de furto simples e insignificante, poderá ainda ser fixado em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com base no princípio da proporcionalidade, contrariando o texto expresso do artigo 33, que vedaria tal forma de regime inicial. Então, o STF entende que, mesmo reincidente, ao agente em caso de furto simples e insignificante, poderá ainda ser fixada em regime inicial aberto de cumprimento de pena, com base no princípio da proporcionalidade, contrariando o artigo 33, que vedaria a forma de regime inicial. A terceira sessão do STJ, no RESP, decidiu que, em regra, a reiteração delitiva não permite a aplicação do benefício da insignificância. Então, a reiteração delitiva, aquele criminoso habitual, não é permitida a aplicação do princípio da insignificância, objetivando evitar o fortalecimento da criminalidade, para que o crime não receba incentivos, salvo se, no caso concreto, restar comprovado que a aplicação da insignificância seja socialmente recomendável. Então, olha aqui, ó, o STJ entendeu que a reiteração delitiva não permite a aplicação do benefício da insignificância, objetivando que evitar o fortalecimento da criminalidade, para que o crime não receba incentivos, salvo no caso concreto restar comprovado que a aplicação da insignificância seja o quê? Socialmente recomendável. Então a bagatela não pode ser banalizada, não pode ser um guarda-costas para aquele criminoso habitual, não pode ser um instrumento de impunidade do agente. A dogmática deve estar ligada à questão de política criminal. A insignificância não se presta ao criminoso habitual. A insignificância não se presta ao criminoso habitual. Caso contrário, estaria se descriminalizando o furto de bens considerados insignificantes. Então, estaria descriminalizando o furto de bens considerados insignificantes. E esse não é o caso. Resumindo, a jurisprudência pátria dos tribunais superiores era uníssona, até meados do ano de 2014, no sentido de que, observada a reincidência, reiteração criminosa, no caso concreto, restar-se-ia afastar da aplicação do princípio da insignificância.
ainda que presente os 4 requisitos de admissibilidade, os 4 vetores, a MARE, já citados anteriormente: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Neste sentido, foram julgados algumas RESP de um HC, argumentando basicamente quanto à hipótese da não aplicação do princípio da insignificância em situações de multireincidência ou reiteração não cumulativa de condutas do mesmo gênero. Então, foram alguns julgados argumentando basicamente quanto à hipótese da não aplicação do princípio da insignificância em situações de multireincidência, várias reincidências ou reiteração não cumulativa de condutas do mesmo gênero, embora não necessariamente pertencente a idêntico tipo legal. O intuito dessas decisões era o quê? Coibir os casos nos quais o agente fazia da prática reiterada de diversos fatos penalmente significantes o meio de sustento de vida. O cara lá toda vez ia pegar um negocinho de pequeno valor, sendo moralmente, socialmente reprovável. Concluindo, se a consequência do reconhecimento da insignificância é justamente o reconhecimento da atipicidade da conduta pela ausência da tipicidade material, não faz sentido que a sua concessão seja condicionada à situação jurídica pretérita. Se em outros casos de atipicidade não se leva em conta a situação jurídica anterior do agente para o afastamento da conduta criminosa, seja pela tipicidade do fato ou pela presença de causas justificantes ou exculpantes, seria um contrassenso ao Estado democrático de direito que, na situação de atipicidade material, por insignificância da lesão ao bem jurídico tutelado, tal situação pretérita fosse valorada. Então, conclui-se então que, se a consequência do reconhecimento da insignificância é justamente o reconhecimento da tipicidade da conduta pela ausência da tipicidade material, não faz sentido que a sua concessão seja condicionada à situação jurídica pretérita, passada. Se em outros casos de atipicidade não se leva em conta a situação jurídica anterior do agente, os maus antecedentes, para o afastamento da conduta criminosa, seja pela tipicidade do fato ou pela presença de causas justificantes ou exculpantes. Seria um contrassenso ao Estado democrático de direito. Então, o que ele está dizendo? Que aqui cabe o princípio da insignificância, mesmo tendo maus antecedentes, porque o princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Não devemos analisar como direito penal do autor, e sim como direito penal do fato. Seguindo, tal pensamento condicionado retroage a um estado de direito penal do autor, ou direito penal do inimigo, flagrantemente contrário ao estado garantista, no qual se deva analisar o direito penal do fato, tornando-se, portanto, inconstitucional os princípios esculpidos, tanto no artigo 1º, inciso 3, como em diversos incisos do artigo 5º da Constituição. Não há possibilidade de uma conduta típica se tornar típica simplesmente porque o agente é reincidente. Então aqui é como se fosse um fundamento, entendeu? Contrário à não aplicação do princípio da insignificância, que é mais para aquele cara que vai fazer uma segunda fase, ou uma peça, ou uma prova discursiva. Então, um fundamento legal. Felizmente, o informativo 548 de 2014, o STJ passou a mitigar tal entendimento, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância no HC, em um caso no qual o agente tentou furtar chocolates avaliados em R$ 28 de um supermercado possuindo o mesmo, uma condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza. Então ele já tem um crime nas costas pela mesma natureza de um chocolate, foi lá e pegou o outro novamente. No caso supracitado, o STJ agiu como verdadeiro guardião da democracia,
No entanto, esse ainda não é um entendimento consolidado nas cortes superiores, incidindo ainda majoritariamente condenações quando presente a reincidência em casos penalmente insignificantes. Então, o informativo 548, que no caso supracitado, o STJ, agiu como verdadeiro guardião da democracia. Seguindo. Direito penal. Hipótese de aplicação do princípio da insignificância. Aplica-se um princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada como um furto tentado consistente na tentativa de subtração de chocolate, avaliado em R$ 28, pertencentes a um supermercado, integralmente recuperados, ainda que o réu tenha, em seus antecedentes criminais, registro de uma condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma natureza. Então, gente, aplica-se o princípio da insignificância, mesmo ele tendo maus antecedentes de um crime da mesma natureza. A conduta formalmente tipificada como um furto tentado, consistente na tentativa de subtração, pertencentes ao supermercado, integralmente recuperados, R$ 28, ainda que o réu tenha, em seus antecedentes criminais, registro de uma condenação transitada em julgado pela prática do crime da mesma natureza. Aplica-se o princípio da insignificância, de acordo aí com o STJ. A intervenção do direito penal há de ficar reservada para os casos realmente necessários. A intervenção do direito penal há de ficar reservada para os casos realmente necessários. Lógico. O direito penal ele só deve atuar em última ratio, para aqueles bens de grande relevância para a sociedade, podendo outros ramos do direito solucionar os conflitos menos importantes. Para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. Todas as peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas, como, por exemplo, o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a restituição do bem, a repercussão econômica para a vítima, premeditação, a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Então, tem algumas características aqui. As peculiaridades do caso devem ser consideradas. O grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a restituição do bem, a repercussão econômica para a vítima, a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Nem a reincidência e nem a reiteração criminosa tampouco a habitualidade delitiva são suficientes por si só e isoladamente para afastar a aplicação do denominado princípio da insignificância. Então, nem a reincidência, nem a reiteração criminosa, tampouco aquela habitualidade delitiva, aquele crime habitual, são condições suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância, como nós já dissemos, como já foi dito, direito penal do autor, direito penal do fato. Então, em relação ao direito penal do autor, se ele já tem lá nas costas algumas coisas pretéritas anteriores, aplica-se o princípio da insignificância não pela reincidência, mas sim pelo direito penal do fato, afastando a tipicidade material. Nesse contexto, não obstante, a certidão de antecedentes criminais indicar uma condenação transitada em julgado, em crime de mesma natureza. Na situação em análise, a conduta do réu não traz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado. Ademais, há de se ressaltar que o mencionado princípio não fomenta a atividade criminosa. São outros e mais complexos fatores que, na verdade, têm instigado a prática delitiva na sociedade moderna. Foi um HC aí. Então, nós temos a função
e o dever de delegado de polícia diante de um fato penalmente significante.